Olá, me chamo Carolina Caiati e participei do projeto de iniciação científica sobre orientação do professor Eduardo Talamini, Programa de Iniciação Científica PIBIC na modalidade voluntária. O título do meu projeto de pesquisa é A Propositura de Medidas Anti-Arbitragem pela Administração Pública e seus efeitos nos princípios da competência e da autonomia da cláusula compromissória. Bem, o tema central de desenvolvimento da presente pesquisa foi a inadmissibilidade das medidas anti-arbitragem no direito brasileiro. Essas medidas elas podem assumir diversas formas, sendo normalmente liminares, são reguladas pelo direito processual e não há, em princípio, nenhum óbice que impeça o juiz de concedê-las em tese, desde que presente requisitos legais. Além do eventual caráter de urgência, baseado em cognição sumária, as medidas anti-arbitragem têm também nítido caráter de tutela específica, já que constituem ordens judiciais que veiculam uma obrigação de fazer, por exemplo, de solicitar ou suspender um processo, solicitar a suspensão ou extinção de um processo arbitral, ou de não fazer, ou seja, não dar início ou prosseguimento a esse processo arbitral já instaurado. Assim, a discussão do trabalho versou sobre se haveria fundamento legal para a concessão de tais medidas quando direcionadas à suspensão ou extinção de uma arbitragem. E conforme foi observado, existem sim obstáculos legais para a concessão de tais medidas no direito brasileiro. Essas medidas elas representam propriamente uma afronta ao artigo 8º, parágrafo único da Lei 9.307, de 96, Lei de Arbitragem, e esse dispositivo foi responsável por materializar o princípio da competência, que confere aos árbitros o poder de analisar, com prioridade lógico-temporal, a sua própria competência. Mencionou-se na pesquisa que quando uma corte estatal profere uma medida anti-arbitragem, esta o faz em negação aos seus principais pilares da arbitragem, quais sejam o princípio da autonomia da cláusula compromissória e da competência. E nesse contexto, analisou-se que quando essas medidas são propostas por entes da administração pública, há, tanto no âmbito nacional quanto internacional, uma maior utilização dessas medidas por esses agentes, além de ser mais comum a prolação de deferimento de decisões deferindo essas medidas quando uma das partes está, de alguma forma, relacionada com o poder público. Então, devido também tomando um cuidado com a análise de casos concretos, o trabalho também procurou destinar um capítulo para ressalvar situações de possível admissibilidade de medidas que visam interromper, suspender o curso de um procedimento arbitral, uma vez que há exceções no nosso ordenamento. Então, concluiu-se, por fim, na pesquisa, que a opção do legislador pátrio foi sim a de adotar práticas da arbitragem consagradas internacionalmente, em particular no que diz respeito aos princípios analisados da competência e da autonomia da cláusula compromissória, e que, em regra, não poderia o Poder Judiciário impor a suspensão ou extinção de processos arbitrais, afrontando o entendimento dos árbitros a esse respeito. A pesquisa procurou demonstrar que, em se tratando das interfaces entre juízo estatal e juízo arbitral, o que deve ter como prioridade do julgador é a ponderação das circunstâncias do caso concreto, e o que trará menor prejuízo às partes em litígio. Não se está diante, portanto, de sobrepor uma jurisdição à outra, ou de fazer a decisão proferida por um juízo ser dotada de mais força, mas sim de fazer prevalecer o entendimento mais adequado em virtude das inúmeras possibilidades de conflito entre a qual a jurisdição deverá prevalecer ao final, entre qual jurisdição irá prevalecer. Para a realização desse projeto de pesquisa, também foi utilizada a metodologia analítica, a partir de análise bibliográfica de artigos, dissertações e livros. O levantamento bibliográfico e jurisprudencial serviu como forma de limitação do escopo do trabalho e também para que fosse analisado como o tema está sendo desenvolvido na atualidade. Então, foram utilizadas obras de referência, obras com enfoque geral sobre a evolução do Instituto da Arbitragem no Brasil, seus principais pilares, artigos que tratam especificamente sobre a possibilidade ou impossibilidade de propor essas medidas anti-arbitragem por entes da administração pública, e julgados que demonstram a prática das cortes estatais e arbitrais quando se deparam com o tema. Portanto,
Foi feito um levantamento bibliográfico acerca do tema de pesquisa e também jurisprudencial, e através disso foi possível compreender o caminho atual percorrido pela doutrina, que também caminha para a consagração da impossibilidade jurídica da propositura de medidas anti-arbitragem no Brasil, e uma maior observância dos pilares do Instituto da Arbitragem, também pelo Poder Judiciário. Muito obrigada.